E após o treinamento vocês têm condição também de procurar online, lá na parte de central de relacionamentos, por webinar. E aí, este que a gente vai ministrar, vocês podem procurar como cotação online, ou até mesmo com a data desse dia, tá bom? Conforme nós vimos falando, testando o microfone, vocês que têm microfone e quiser se comunicar comigo, vocês podem levantar a mãozinha aí e eu libero o áudio para vocês falarem comigo, fazendo a pergunta, expondo o que vocês queiram perguntar. Caso contrário, quem não tem microfone, a gente pede para se comunicar através do chat. É só teclar aí e, no caso, a gente vai ler a sua mensagem, vai falar para todos ouvirem e vai te responder, tá bom? Bom, então conforme nós passamos para vocês, hoje nós vamos estar ministrando o treinamento que fala sobre a cotação online. É uma maneira que vocês têm, né, no caso, para fazer a sua compra, mais indicada aí para perfumaria, e vocês terem todo o resultado bem rapidamente, quem está com o melhor preço. Tá? O objetivo desse treinamento, então, é capacitar os usuários a trabalhar com a ferramenta, no caso de cotação online no sistema Big. Este treinamento, no caso, é o primeiro treinamento que nós estamos ministrando online, tá? Sobre cotação. Nós colocamos aqui 2 horas de tempo, né, para poder ministrar para vocês. É um treinamento um pouco rápido, embora pode ser que dê menos, pode ser que dê mais. Mas eu acho que não vai não, mas vai depender muito aí do desempenho de cada um, né, com as questões que vocês queiram estar se comunicando comigo. Mas eu creio que dentro de umas 2 horas nós já concluímos esse treinamento. Só um instantinho. Tá, então sobre o conceito da cotação online. Nós temos aqui a respeito da ferramenta, né, de cotação online, que foi criada para otimizar o processo de cotação de produtos com grande variação de preço. No caso, a perfumaria, por exemplo. Tá, então, como varia muito de distribuidor para distribuidor, tá certo? E não é um produto que tem preço controlado, então vocês têm que fazer uma pesquisa de preço, olhar caderno de oferta, enfim. Então, para que fique fácil para vocês fazerem a compra, a gente tem essa opção, né, de vocês fazerem uma sugestão de compra ali no caso do grupo Perfumaria, e aí através daquela sugestão de compra, vocês enviar online. Tá? Que vai acontecer? Com a cotação online é possível disparar as cotações para quantos fornecedores forem necessários. No caso, eles vão receber onde ele estiver, né, online, conectado com o seu notebook, enfim, com o seu smartphone. E aí, no caso, ele vai colocar os preços que ele pode fazer para vocês nos itens que foram cotados, tá certo? Então, a partir daí, você pega o resultado e dispara o pedido final, tá? Esse convite para cotação online, ele é enviado no e-mail da pessoa, tá? Então, vocês vão ter que ter o e-mail dos representantes, vai configurar isso no sistema, e aí depois eles vão receber nesse e-mail, no caso que vocês cadastraram, a cotação que vocês estão querendo fazer. Então, a primeira coisa que vocês vão estar fazendo é configurando o sistema para que o sistema receba, né, no caso, essa cotação. Tá? E a primeira coisa que nós falamos de configuração, e na verdade praticamente vai ser apenas esta, né, é a parte de configurar no canal de fornecedor, no caso o e-mail e também a senha que esse fornecedor, né, no caso o distribuidor, o representante, vai estar recebendo a sua cotação. Então vocês vão lá no canal de fornecedor, vai pesquisar lá embaixo por pesquisa ou por código, ou por nome, né, CNPJ, CPF, procura esse fornecedor seu e preencha esses campos. Tá? Então aqui nós vamos ter o e-mail para ser preenchido e também a senha. Só um minutinho. Pessoal, já liberei a tela novamente.
A Andréia me levantou a mãozinha, eu vou te liberar seu som, Andréia. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, Carlos. No caso, a senha é sempre eu que escolho? Isso, na verdade é você que vai escolher, tá? E não escolhe uma senha para todos iguais não, tá? Uma pergunta bem colocada, eu ia já falar também, mas cada fornecedor você vai digitar uma senha. Você põe qualquer coisa ali, não precisa nem de você decorar o que você fez, tá? De senha. Por quê? Porque no e-mail da pessoa já vai o link para ele acessar esse pedido seu e também vai os dados dele lá de senha para ele poder entrar na página, tá bom? Então é Ah, só sim. colocar o e-mail da pessoa, digita qualquer coisa ali na senha, para ele, no caso, entrar no site. Tá certo? Certinho, então. Obrigada. Imagina. Bom, então conforme está aqui nesse exemplo, né? Vocês estão vendo, a gente entrou na ficha do cadastro de fornecedor e informou os dados aqui, no caso do e-mail e da senha. Eu vou abrir meu sistema. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Onde fica o cadastro de fornecedores? Praticamente vocês já têm bem ciência disso, né? Esse quarto desenho, cadastro de fornecedores. Ou até mesmo vir aqui, cadastro de fornecedor. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos procurar aqui, por exemplo, o fornecedor Profarma. Tá? Então, o primeiro fornecedor aqui, coloquei o e-mail, tá? E digitei a senha. Tá certo? Essa senha, como eu já disse, vocês inventam uma para cada um, tá? E não precisa ficar guardando, porque isso já vai no e-mail. Bom, coloquei aqui o e-mail da Profarma, tem outro Santa Clara, preenche aqui também o e-mail dessa pessoa, tá? Que seria o representante que vai receber o e-mail, que vai colocar os preços na sua lista de produtos que você está solicitando. E a senha. Isso você vai fazer com todos os fornecedores que você tem, que vai receber, no caso, a sugestão de compra, né? Para fazer a cotação. Só um minutinho que eu vou fechar isso aqui. Então, seguindo na apresentação, agora vem a parte do envio da cotação. Para montar a lista, né, da cotação, o que a gente faz? A gente utiliza aquela sugestão de compra. Tá? Vocês provavelmente já estão acostumados a fazer a sugestão de compra, ou por mínimo, ou repor que vendeu, quem ainda não tem mínimo, né? Não faz por curva. Mas de uma maneira ou de outra, provavelmente vocês devem estar usando a sugestão de compra. Então, usando a sugestão de compra, você vai montar os itens, né, que vai compor essa cotação, depois vai disparar, tá? Então a lista ela pode ser formada de qualquer forma, seja por manualmente, por fabricante, dias de estoque, enfim, por curva, por mínimo, né? Tá? Então vocês vão vir aqui nessa primeira parte, que é a sugestão de compra, definiu os filtros, tá certo? Se é por fabricante, se é por grupo, né? A partir do momento que definiu o caso, os grupos, vocês já vão para a parte principal, que seria a parte dos pedidos. E aqui você vai estar modelando tudo que você vai estar comprando, tá? Então, na hora que deu a sugestão, esse pedir você pode trocar a quantidade, pode diminuir, pode apagar até o item que está aqui, né? E aí você vai modelando a sua sugestão de compra, tá? A partir do momento que você está com ela pronta, aí você tem aqui embaixo a opção do F8, tá? No F8, você apertando, vem essa telinha número 280, que é a opção gerar pedido. E aí a bolinha, no caso, vocês vão deixar no enviar para cotação online. Essa última opção aqui, tá? Essa última, no caso, na parte de baixo, né, penúltima. Então vocês vão clicar aqui, tá? E vai clicar no botão enviar. Esse próximo passo ele vai solicitar a validade dessa cotação, tá certo? Então, solicitando a validade, você vai informar. Então, vamos supor que você está, por exemplo, hoje é segunda-feira, você quer estar fazendo uma sugestão de compra que vence na quarta-feira ou na sexta-feira, tá? Então, aqui você vai colocar a validade até quando o seu fornecedor pode entrar no site e informar
porque ele sabe que até aquela data ali ele pode entrar e digitar os preços dele, tá bom? Então ele coloca a validade que vai ser informada para esse seu fornecedor, digitar os seus preços, e ali ele vai digitando. O pessoal está me perguntando como é que chega nessa tela. Eu vou mostrar já. A gente comentou que é na parte da sugestão de compra, tá? Então, na hora que for a parte que já dá para mim ir para a parte prática, eu vou mostrar certinho. Então, lá na tela de sugestão de compra, modelou os produtos, né? Deu o F8, apertou lá que é para cotação online, vai pedir a validade, e aí, pedindo a validade, você vai definir o nome para essa cotação, tá certo? Define o nome para ela só para identificar. Se é cotação, por exemplo, de uma perfumaria, de um determinado linha de produto, você dá o nome ali para ela e dá OK, tá certo? Então eu vou já fazer na prática para vocês até essa etapa. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é vir na sugestão de compra, tá certo? Para quem tem mais de uma loja, é bem importante, pessoal, vocês usarem a opção de escritório e fazer a sugestão de compra para todas as lojas junto. Por quê? Porque quando o fornecedor recebe uma sugestão de compra, se o produto está repetido nas outras lojas, ele vai cotar o preço uma vez só. Ele não vai ficar cotando, por exemplo, você tem 3, 4 lojas, entrar e colocar o preço 3, 4 vezes. 2, 3, 4 vezes. Ele vai colocar uma vez só. Se o produto está para todas as filiais, ele vai cotar uma vez só e o preço que ele fizer para uma vai ser para todas. Então isso é muito importante, que assim vocês também já vão ter o preço, no caso de vocês, no canal de perfumaria, padrão para todas as lojas, vai estar sempre o mesmo preço. Por quê? Porque você já fez uma cotação de perfumaria alinhada para todas as filiais num período só. Tá? Então, esse detalhe de fazer para todas as lojas junto, vocês têm lá o escritório, entra como escritório. Tá? Então esse menu aqui, ó, que acho que é uma pranchetinha, né? Vocês podem clicar aqui, é a sugestão de compra. Se caso esquecer o desenho, quiser usar pelo menu, fica aqui, ó, gerencial, entrada compras, sugestão de compra, tá? Mas sempre quando tem desenho na guia aqui do menu, procura ele aqui nessa guia de desenhos, né? Que são os menus de atalho, que aí fica mais fácil, tá bom? Sim, quando você entra como escritório, estão me perguntando se ele consegue identificar para qual loja que é. No e-mail da pessoa, vai lá que vai o CNPJ. Na verdade, esse que vai aparecer lá vai ser de escritório, tá? Mas o nome vai estar com o nome na frente da sua loja ou da sua rede. E aí ele já vai saber que para quando cotar ali, os pedidos, no caso, é seu, né? Então, estando como escritório, vocês vão ter condição, inclusive, de marcar para quais filiais você quer fazer. Ah, eu tenho 6 lojas, eu quero fazer numa semana para 3, na outra semana para 3. Beleza. Então aqui você pode desmarcar com F5, ou marcar, né, se tiver desmarcado, as filiais que vão receber, no caso que você vai fazer a sugestão de compra. Tá bom? Então, como escritório, eu tenho essa facilidade de escolher quantas lojas eu quero fazer, se é todas ou se é algumas. Bom, a parte aqui da sugestão de compra tem bastante coisas interessantes, tá? Que vocês podem estar usando como ferramenta. Como, por exemplo, eu salvei um filtro, tá? E agora eu posso restaurar esse filtro. Então, eu marquei, por exemplo, grupos de perfumaria, né? Marquei, no caso, perfumaria capilar, marquei absorvente. Então, para que eu não fique toda hora vindo aqui marcando e desmarcando, eu salvei o filtro, dei um nome para ele. E agora eu vou clicar aqui, então, em restaurar filtro e usar esse filtro aqui, ó, que é a perfumaria, absorvente, bronzeador, conforme eu disse. Então, esse filtro, ele vai obedecer aquilo que eu tinha marcado antes, tá? Que depois eu mandei salvar, tá certo? Então aqui apareceu, eu vou clicar em filtrar. Chegou na parte de filtrar, ele vai montar para nós, né, no caso, os itens que vai compor essa sugestão de compra. No meu caso, ele está por mínimo, tá? Então, ele só vai aparecer ali para mim os itens que estão abaixo do mínimo.
O meu estoque está abaixo do mínimo, então ele vai aparecer para ser cotado para mim comprar. Tá bom? Ô Éder, eu não sei bem, você me perguntou por que dá diferença de valor quando gera cotação pela loja. Não sei bem como que é que você está fazendo, precisaria melhorar essa pergunta aí, tá? Não é para dar diferença não. Se você fizer tanto no escritório ou na loja, qualquer lugar que você fizer, essa sugestão vai para o site, lá eles cotam e depois a gente pega o resultado, tá certo? Vou liberar seu som, André. Você também tem pergunta? Tenho sim. No caso, eu faço mais para repor o que vendeu, né? Porque a gente tem o Biga desde agosto. Aí o mínimo e o máximo eu tenho que configurá-lo primeiro para fazer. Então, aí é um treinamento mais aprofundado na parte de compras, tá? Ele tem realmente o sistema, um programinha que chama Agenda Big, ou mesmo você pode fazer o cálculo automaticamente. Você calcula a curva BC dos produtos, os que vende mais, menos, mais ou menos e não vende nada, tá? E a partir dali, da curva, você define também a demanda. É o tempo que você vai comprar, mínimo de dias e máximo de dias. Então ele faz um cálculo e gera, ó, cada item que você tem, o mínimo é X. Então a partir dali Sim. você pode fazer por mínimo. Tá? Então se você quiser depois até na central de relacionamento, tem um manual lá mais completo de compras. E aí você pode estar analisando também essa ideia de fazer compra por mínimo, ao invés de fazer repor que vendeu. O repor que vendeu Isso, é mais então. indicado para quem começou agora com o sistema, não tem mínimo automático ainda, né? Então acaba sendo útil o repor que vendeu. Porém, para quem já tem o sistema aí com mais de 45 dias, né? 2 meses aí, é bem interessante aprender a fazer por mínimo. E aí, então, No caso o meu já dá, porque a gente está com ele desde agosto, né? aí depois você vai ver que essa parte é bem interessante, você pode usar ela. Se você for usar repor que vendeu, é a mesma coisa. A partir do momento que você filtrou, apareceu aqui nos pedidos e você modelou o que você quer comprar, aí vai a parte que eu vou estar mostrando para vocês, que é enviar isso para o seu fornecedor através de e-mail e lá ele colocar o preço para você e você buscar isso automaticamente sem ter necessidade de ficar olhando lista, tá bom? Ah, sim, certinho, obrigada. Imagina. Pessoal que tiver pergunta, tá? Vocês não precisam ficar acanhado, não. Pode se comunicar conosco. Nós estamos aqui para deixar vocês realmente aptos na ferramenta, tá bom? Bom, então chegou aqui na parte da compras, tá? Se o produto ele aparece para as duas filiais, ó, pode ver que os dois itens primeiro eles são iguais. Um é de uma filial, tá? Que é a Big 4, minha, e a Big 5, tá? Tem outra aqui, ó, que é a Big 2. Nesse caso apareceu só para 2, tá? E assim, se o produto está pedindo para várias lojas, ele vai repetir aqui, ó. Olha só, esse aqui apareceu para a loja 4, para 5, para 6, para 3, tá vendo? Então ele aparece quais lojas estão precisando, tá? E aí eu vou modelando, se eu quero comprar ou não. Aqui no pedir, posso modelar a quantidade. Aqui eu vou estar mandando pedir um. Não vou comprar um não porque eu sei que no mês vendeu 2. Então posso comprar 2. Enfim. Esse eu não vou querer não, vou dar um delete nele. Então é só apertar delete, tá? Vou pagar outro que é da loja 4. Pronto. E assim você modelou tudo que você vai comprar, tá? Se precisar fazer remanejamento, aí é outro treinamento que entra também, tá? Mas a ideia é o seguinte, a partir do momento que você chegou nessa parte, viu os itens que está precisando, se tinha que fazer remanejamento, já fez, o resto realmente você vai comprar. Só que antes de comprar, você precisa saber que preço que está isso nos seus fornecedores, sem ter a necessidade de você ficar correndo lista ou jornal de oferta deles, tá? Então, o que a gente vai fazer? Conforme está lá na apresentação, após ter feito tudo isso, a gente vai marcar com F6 todos os itens, tá? E vai apertar então o F8, né? Onde está aqui a opção Gera Pedido. E aí ele me traz essa telinha. A marcação vem primeiramente em gerar arquivo para fornecedor. No caso seria para fazer pedido eletrônico.
não é esse o detalhe agora. Nós vamos clicar aqui e mandar enviar para a cotação online, tá certo? Oi, André, você levantou a mão de novo? Isso, por ter várias lojas não atrapalha a hora de ver o resultado dessa cotação para mim? Porque eu já faço assim, mas sempre numa loja separada da outra. Eu não sabia que tinha, né, como Se fazer você essa. faz, no caso, uma cotação só assim, tá vendo? Então, se o item apareceu 4 vezes porque você tem 4 lojas. Lá no site, quando a pessoa estiver cotando, vai aparecer uma vez só. Tá? Então, ele vai cotar o preço Ah, de um sim. item, uma vez só. Com a quantidade, vamos supor, se você pediu, falar que você tem 5 lojas e cada uma pediu 2. Então, lá na quantidade vai estar 10. Tá? Aí ele vai pôr o preço que ele vai fazer. Na hora que você buscar o resultado, você vai reparar que ele vai separar já cada loja com o seu resultado. Então, Ah, já vai vir cada loja separadinho? Então, no caso, não precisa exatamente. fazer um Não. em cada Inclusive você semana, igual eu faço. vai fazer, se você fizer para todas as lojas, vai facilitar até o seu distribuidor na hora de colocar o preço. Porque ele vai colocar uma vez só. Se o item aparecer 4 vezes aqui para você, para ele lá vai aparecer uma vez só. Evita dele Aí ter eu que tenho ficar que. fazendo a cotação mais de uma vez, né? Ah, sim. É bem melhor assim. Aí na hora de pegar o resultado, você vai acompanhar que ele já separa cada filial, os seus itens e o seu fornecedor que ganhou. Já vem o pedido igual quando é uma só, pronto, já separado por lojas e o fornecedor. Isso. E depois se você quiser trazer para cá para a sugestão de compra novamente e unificar e mandar vir na matriz, por exemplo, você pode fazer também que não tem problema, tá? Ou até mesmo antes de mandar, se quiser unificar isso aqui, porque às vezes tem clientes que tem um centro de distribuição, né? Então ele faz Uhum. pedido para todas as lojas, mas chega tudo em uma só. Dali ele transfere. Também pode. Então, antes de mandar isso aqui para cotação, eu poderia ter unificado o pedido. Ele ia gerar todas as lojas em uma loja só, que eu escolher, e a E quantidade como ia estar que somada. faz para unificar? Existe aqui na parte de ferramentas, unificar pedido. Ó. Então, se eu quiser Ah, unificar o pedido aqui, sim. ele fala que filial que você quer que fique todos esses itens. Aí eu ponho, ele vai passar então todos os itens que estão aqui para uma loja só. Aí eu vou Mas os lá, resultados vêm de lojas separadas. não. Aí a Ou não, unificação aí do já vem tudo para pedido uma só. fica para uma só. Então essa unificação Mas, é quando você quer que chegue no centro de distribuição e aí depois é feito uma transferência desses itens para as filiais. Tá certinho, bom? então. Então tá. Se precisar, você pode entrar em contato. Tá bom, obrigada. Nada. O Éder também fez a mesma pergunta, né, a respeito se fazer a cotação junto, se o resultado vem separado. Sim, ele vem separado. Nessa tela também tem condição, tá? Se você vai suspender um produto para compra, tem aqui o atalho, você pode suspender. Ctrl S suspende para compra, né? Se for preciso cancelar a suspensão, Ctrl D cancela a suspensão. Então, continuando, aqui a gente tem esse enviar para cotação online. Eu vou clicar em avançar e aqui eu vou falar que dia que eu vou encerrar essa cotação. Então, hoje é segunda-feira, dia 25, eu quero que eles terminem essa cotação aí até na quarta-feira, dia 27. Então, eu mudo aqui, vou dar 3 dias apenas para eles cotar. Ah, mas 3 dias é pouco, já estou no final da tarde, então vou pôr no dia 5. Ou na sexta, tanto faz, tá? Isso aqui vocês que vão definir. De padrão, o sistema traz 7 dias, tá? Eu acho um pouco grande essa quantidade, tá? Então, vocês coloquem uma quantidade que dê tempo do pessoal receber o e-mail, colocar os seus preços, e depois você pegar o resultado, tá? Leva também em consideração o mínimo e máximo de dias, esse período de cotação, tá? E aí, depois vocês buscam o resultado. Então vamos falar que vai ser dia 5. Clico no dia 5 e dou OK. Tá? Então aqui no caso, está pedindo para mim digitar uma descrição para essa cotação. Eu vou pôr aqui treinamento, webinar, 25/11. Tá? Só para identificar essa cotação. E aí eu dou OK. Ele vem essa telinha que a gente está lá na apresentação,
a gente parou nela. O que é essa telinha? Aqui ele está perguntando o seguinte, ó, você quer ir lá no cadastro de fornecedor e colocar os e-mails e senha agora, ou você já fez isso? Se a gente colocar assim, ele abre o cadastro de fornecedor e a gente configura no momento o e-mail da pessoa, né, e a senha. Se eu colocar não, ele já vem para a parte de selecionar os fornecedores. Eu vou por sim só para vocês verem que ele vem, no caso, o cadastro do fornecedor, tá certo? E aqui no caso, eu vou, sei lá, vamos pesquisar aqui um fornecedor, a Santa Cruz. De repente, a Santa Cruz eu não tinha colocado o e-mail dele ainda, então eu colocava a senha, tá certo? E assim eu fazia com os demais. Lembrando que fez uma vez, ele já vai estar pronto para todas as demais cotações suas. Se for preciso trocar o e-mail, é só entrar no cadastro de fornecedor, trocar e reenviar essa cotação para o pessoal. Tá? Então aqui ele me falou, ó, bom, você já foi lá no cadastro de fornecedor, então vamos enviar agora as cotações. Aí eu dou OK, então ele vem essa telinha. Então naquela mensagem anterior, se eu tivesse colocado não, ele já vinha para cá, tá? E aqui eu ia procurar o fornecedor que eu quero que ele receba o e-mail. Então vai ser a Santa Clara e vai ser também a Profarma. Tá? Então esses dois fornecedores. Vocês podem ter vários fornecedores, tá? Vocês podem ter quantos vocês tiverem que atenda você nesse pedido que você está fazendo. Então você vai colocar todos os nomes aqui deles, tá? E aí vai apertar OK. Quando você apertar OK, precisa estar conectado na internet, tá certo? Que aí o sistema vai enviar para o nosso site. Isso é automático, tá bom? Tanto o cadastro desse fornecedor lá no nosso site, na parte de cotação, quanto o envio, ele é automático. Você clicou, ele já vai encaminhar. E aí ele vem também essa mensagem, se a gente quer colocar modo leilão ou não. Eu vou mostrar aqui para vocês na apresentação, tá? Seguindo a sequência aqui da apresentação. O que é o modo leilão? Aqui nós estamos explicando que o modo leilão, o cliente ele recebe na hora que ele digita o preço dele, se ele está ganhando ou não. Ele não vê, tá? Conforme nós escrevemos aí, ele não vê o preço que o outro está colocando, tá? Mas ele sabe se ele ganhou ou não, porque aparece em vermelhinho ou verdinho o preço para ele lá na grade. Só um instantinho. O Éder está me falando que às vezes os fornecedores deles não recebem o e-mail, aí você tem que reenviar o e-mail, né? Da primeira vez ele não recebeu. É meio estranho acontecer isso, tá? Por que isso acontece? Não é normal acontecer. Se você mandou pela primeira vez, selecionou o fornecedor e ele não recebeu, depois você reenviou no mesmo e-mail e ele recebeu, das duas uma, ou na primeira vez não foi selecionado ele, ou de repente está chegando numa caixa de spam, tá? Precisa confirmar isso daí. Você pode até colocar o seu e-mail também num fornecedor fictício, só para você ver se está dando certo realmente essa cotação ou não, tá? Aqui no meu eu selecionei dois fornecedores e eu vou usar esses dois e vocês vão ver que realmente funciona, tá? Se uma hora ou outra aí não estiver funcionando, pode de repente checar com esse fornecedor se não está chegando no spam esse e-mail de vocês. Como é disparado para vários, às vezes o provedor identifica, né, que você enviou vários usuários no mesmo e-mail e coloca isso como spam. Bom, então aqui a gente está falando do modo leilão, né? E eu vou mostrar para vocês, tanto o modo leilão quanto não, como é que fica, tá? Então, a partir do momento que eu coloquei se é leilão ou não, e aí já fica pronta a parte para os fornecedores fazer a cotação. Mais um minutinho.
Estou vendo aqui no e-mail de vocês que vocês estão aqui dando uma sugestão se não tem como criar um grupo de fornecedor para quando for enviar, já selecionar para o grupo, né? É interessante essa solicitação, tá? Você mesmo, Fernando, pode solicitar isso lá no Central de Relacionamento, embora após o treinamento eu também vou colocar isso como uma sugestão. Mas é sempre bom o nosso cliente fazer isso, porque a partir do momento que a gente vê os clientes, quantidade de lojas, né? E número de vezes solicitado esse mesmo assunto, ele tem um peso maior para sair na versão. Tá? Então depois você pode fazer isso também lá no Central de Relacionamento, de criar essa solicitação. Tá? É bem interessante sim ter um grupo de fornecedor para você não ter que ficar toda hora selecionando o fornecedor ali na hora. Bom, então essa parte que vem agora já é a parte que o fornecedor vai receber o e-mail dele e vai cotar os preços, tá certo? Então aqui, o módulo leilão, o fornecedor vai receber um e-mail contendo o convite para cotação, ele vai inserir os seus preços lá, tá? Isso vai chegar um link para ele com usuário e senha, conforme está falando aqui. Tá? Então aqui chegou, ó, ele chega como esse nome, cotação.bigsistema, tá? Para o nome que você, no caso, vai ter enviado. E ali ele vem os seus dados, tá? De cliente, seu CNPJ, o número da cotação que o fornecedor vai fazer, até que dia para ele fazer essa cotação. Tá? Então aqui eu tenho o código do fornecedor e a senha do fornecedor. Nesse caso apareceu a mesma, tá? Tanto o código interno do fornecedor e a senha são iguais. Eu prefiro que vocês definem uma senha certinho lá para cada fornecedor, tá? Conforme eu falei, para cada um uma, né? Não a mesma. Por quê? Porque se eu sou o fornecedor 4002 e entrei com a minha senha 4002 e ele passou, eu posso de repente entrar com 4001, tentar a senha 4001, se passar eu fico sabendo o preço desse fornecedor 4001. Então não é interessante, né, deixar a senha o mesmo código do fornecedor. Vocês definem uma senha diferente, igual vocês vão ver que eu defini para mim também. Tá? Então aqui é só clicar no link que o usuário vai aparecer essa tela. Isso aqui é uma tela da internet, tá? E aí ele vai entrar para poder colocar os preços. Entrando, aparece então essa grade de itens que ele vai modelar, tá? Esses campos quantidade, que está em amarelinho, né? No caso seria a quantidade de caixa, ou o preço, ou desconto 1 e desconto 2, que é desconto sobre desconto. Isso aqui tudo ele pode modelar, tá? Mudar, alterar. E na observação também. De repente ele fala, ó, meu preço é esse, mas a caixa é com 3, a caixa é com meia dúzia. Então é só informar também no campo observação que isso vai aparecer também para vocês no resultado. Tá certo? Renato, você queria fazer alguma pergunta? Liberei seu som, Renato, mas não estou te ouvindo. Provavelmente você não está com o áudio correto aí para se comunicar comigo. Tá? Para você se comunicar, tenta trocar onde está a parte de áudio, Mic Sparkers, clique em Settings e muda lá o tipo do microfone que está mostrando. Aquele que deve estar mostrando aí não é o que você está em uso agora. Tá? Se precisar comunicar comigo também agora, você pode mandar uma mensagem que eu vou ler. Conforme vocês já comentaram comigo, se o fornecedor não recebeu essa cotação no e-mail dele, vocês vão tentar reenviar, tá? Por quê? Porque no caso pode ser que o seu e-mail está caindo como spam para ele lá, e aí no caso ele não vai receber. Tem clientes que têm a conta UOL, você além de mandar o e-mail tem que mandar um código, né? Também, para ele poder abrir o e-mail dele. Então de repente pode ser que é isso, tá? Precisa ver o e-mail dessa pessoa. Para você mandar link para eles entrar, você não consegue, a menos que você envie para você também, aí você tem o link, aí sim você pode encaminhá-los para eles poderem usar direto o link.
O Éder está me perguntando, a respeito do modo leilão, se o outro consegue ver o preço. Ele não consegue ver o preço, mas ele consegue saber se ele ganhou ou não. Tá vendo aqui nessa coluna? Tá verdinho, tá? E tá vermelhinho. Verdinho porque ele sabe que ele ganhou. Então ele colocou o preço de 5,50 e ganhou, tá? Aqui ele nem colocou o preço, então ele não perdeu. Mas vamos supor, vou mostrar para vocês, se eu colocar numa outra cotação 4,90, aqui vai aparecer vermelhinho e lá para o outro de 4,90 aparece verdinho, tá? Esse modo leilão ele é um pouco interessante, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Porque vamos supor que a média vamos falar desse absorvente que está aqui, está aí 5,50, 5,35. E hoje, nessa semana, né, o fornecedor recebeu uma carta lá que ele pode chegar até R$4. Então ele sabe que a média em venda está variando entre 5,35 e 5,50. Ele chega lá, ele coloca 5,15. Se tiver verdinho para ele aqui, ele sabe que ele já ganhou. Então ele não chegou a R$4 porque ele sabe com o tanto que ele colocou aqui já deu para ganhar. Então eu prefiro deixar, na minha opinião, sem ser modo leilão. Por quê? Porque ele vai ter que colocar o máximo possível do preço, de menor preço que ele puder, para ele poder ganhar. Porque por causa de 1 centavo ele já não ganha. Tá? Então o modo leilão ele serve para isso. Do preço que eu colocar aqui, se estiver mais baixo ele aparece verdinho. Se estiver mais caro ele aparece vermelho. E aí, se eu precisar modelar, eu posso ir tentando modelar até chegar e ganhar. Mas como eu disse, se o fornecedor poderia te dar mais desconto, ele acaba não dando, porque ele viu que com o tanto que ele pôs lá foi suficiente. Tá? Bom, então aqui você pode modelar, tá? Isso aqui é a parte da internet já. E, como eu já disse, o modo leilão está mostrando se a pessoa ganhou ou não. Pode mexer na observação para poder aparecer isso no resultado. E aqui eu tenho também uma informação bem legal, exportar para o Excel. Às vezes a pessoa fala, minha internet é um pouco ruim, está pesado, a lista é grande, tem vários itens para ser cotado e está demorando muito também na internet. Então o que você pode fazer? Fala para ele exportar a lista para o Excel, tá? Fazer no Excel todo o trabalho dele, lá ele pode filtrar do jeito que ele conheceu o Excel, tá? E aí depois vem e importa de novo para cá, tá? Então para exportar, você dá lá, ele vai aparecer aqui no Excel, tá bom? E aqui a pessoa pode informar os preços como se estivesse no site. Após ter feito isso, fecha, salva o arquivo, né? Após ter salvo o arquivo, vem aqui no escolher arquivo e traz ele para cá, aonde ele vai então ler do Excel os preços e vai então já estar preenchido a parte na internet, tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês também na prática. Aqui eu também tenho, ó, selecionar cotação. Se tiver mais de uma cotação para mim estar olhando, esse fornecedor, ele consegue visualizar outras, tá? Se tiver mais de uma, então ele vai olhando para ver. Aqui é mais uma observaçãozinha, tá? Depois vem o resultado, que seria a parte da drogaria. Então eu vou mostrar a parte que seria pro cliente. Pro cliente não, pro fornecedor. Aqui nós falamos do modo leilão. Eu vou falar que eu quero o modo leilão. Então aqui ele está gerando todos esses itens que eu estou fazendo a sugestão de compra para o site. Mandou como modo leilão, tá? Aqui deu um erro no meu. Quantidade de itens que eu estou aqui é 300 itens, não é muito. Mas mesmo assim ele deu um erro. Deixa eu ver se por acaso chegou isso no meu e-mail. Ele não veio para cá não. Então, vou apertar novamente o F8
e vou enviar para cotação novamente. Clicando em avançar, vou falar que é dia 5, a finalização, ok. O modo da cotação aqui, vou pôr aqui treinamento, webinar. Vou só assim, treinamento webinar. Não vou atrás de ver os fornecedores nesse momento, porque eu já tenho os e-mails lá. E aqui, os fornecedores que eu quero. É o Santa Clara e é o Profarma. Ok. Aí, modo leilão, sim. Ficou bom. Mais uma vez ele deu um erro. Deixa eu fechar essa cotação e montar a outra. Eu vou colocar agora modo leilão não, para ver se isso vai influenciar alguma coisa. Depois eu volto para modo leilão sim. Mesmo assim não deu certo, pessoal. Só um minutinho. Agora, ó, é 15h30. Nós estamos aí praticamente com 1 hora de treinamento. Eu vou dar um pause para vocês, só para mim resolver esse erro aqui que não era para estar acontecendo. Vou ver se por acaso alguma coisa aqui com o nosso site que está fora e já retomo, tá? Então, a minha tela não vai estar aparecendo para vocês, mas eu estou aqui no treinamento. Se vocês quiserem tomar uma aguinha, pode ir até umas 15h40. Eu creio que eu já resolvi isso aqui. Ela já continua, tá bom? Só mais um momentinho então. Vou checar agora o e-mail para mostrar para vocês que isso chegou no nosso e-mail. Então a parte da drogaria aqui está pronta, tá? Você não precisa nem salvar a cotação, porque ela já foi salva a partir do momento que gerou com sucesso. Tá? Fecho aqui. Então entra a parte do fornecedor, que é o quê? Cotar os produtos. Tá? Então eu vou lá no meu e-mail. Chegou aqui, ó, tá vendo o e-mail? Cotação. Aqui ele veio para Carlos e para CC Júnior, tá? Por isso que chegou 2 e-mails, um seguido do outro, tá? Então tá o fornecedor Rafael, quer dizer, a senha é Rafael, fornecedor código 148. Então se eu clicar aqui nesse link, que é o link que chegou no e-mail do fornecedor, ele vai abrir para mim a internet, tá? Com a informação do CNPJ da minha loja, e aqui eu vou digitar a senha Rafael, que é o que está mostrando lá no e-mail, tá bom? Isso aí foi vocês que, no caso, digitaram na hora do cadastro do fornecedor. Colocou o e-mail e a senha.
tá certo? Então, nesse momento, é o momento que o fornecedor vai estar trabalhando, colocando os preços que ele pode fazer, tá? Aqui eu defini alguns produtos de cabelo, tá? No caso, produto em média. Praticamente eles teriam o mesmo preço, né? Embora tenha em média mais caro e menos caro. Mas eu vou inventar aqui uns preços em cada um, supondo que cada item fosse um produto ali. Tá? Então aqui eu vou pôr R$ 5. Esse aqui também, R$ 5. Tá vendo que está ficando verde aqui? É porque está em modo leilão. Então, como só eu cotei, eu já ganhei. Tá? Se eu colocar, por exemplo, nesse R$ 10, também vai aparecer para mim verdinho. Por quê? Porque somente eu cotei, então eu ganhei. Os outros não têm preço. Embora quando eu entrar com outro fornecedor e mostrar que o meu preço, de repente, nesse aqui é R$ 9, nesse vai ficar vermelhinho e lá no outro vai ficar verdinho. Tá? Então esse que é o modo leilão. De repente vocês podem falar assim, mas eu não quero esse modo leilão não, que como você mesmo disse, o fornecedor pode ficar dando menos desconto do que ele poderia, vendo que ele já ganhou com um preço um pouco maior. Tá? Então esse modo leilão eu posso ativar ou desativar para não estar aparecendo. Vou acabar de colocar aqui os preços nesse. Tá? Então eu já posso colocar o preço líquido, ou então o preço e depois o desconto. Se eu falar que eu tenho o preço de 5 e der mais 10% de desconto, aqui eu posso colocar 10, tá? Ele caiu para 4,50. Em cima de 4,50 eu tenho mais 3%, tá? Então caiu para 4,37. E assim o fornecedor vai definindo o preço que ele pode chegar para vocês. Se de repente ele falar, a minha quantidade lá é caixa com 6, então ele põe aqui, ó, caixa com 6. Tá? Então isso aqui vai aparecer lá no resultado depois da cotação. Lembra que eu falei que eu posso exportar isso aqui para o Excel? Então eu clico aqui, ó, exportar para Excel. Ele me pede onde que eu quero salvar. Um pouco na área de trabalho. Com o nome cotação mesmo, salvar. Tá? Então se eu quiser já abrir o Excel, ó, tá? Só clicar aqui e abrir. E vai me abrir em Excel a cotação. Tá vendo? Então, se ele fosse fazer a cotação no Excel, ele pode digitar os preços, tudo direitinho. Após ter digitado o preço, fecha o arquivo. Tá? Ele vai perguntar se vai salvar, você pode pôr que sim. E aí depois vem aqui, ó, e clica na opção escolher arquivo. Procura, ele está lá na área de trabalho. Vai estar aqui, com o nome de cotação. Tá? Aí eu clicava em abrir e importava ele. Tá? Se eu der OK, ele vai colocar esses preços que está lá no arquivo aqui, que é o mesmo. Tá? Então se eu der OK, ele vai processar a importação e vai mostrar então os preços que o cliente, no caso o fornecedor, colocou para vocês. Tá? Então para salvar, é só ele clicar aqui em Logout, ó, e sair. Tá? Clicou em Logout e sair. Então todos os itens que foram cotados, né, lá na sugestão de compra, ele já pôs o preço que ele poderia fazer. Tá? Então todos os fornecedores vão fazer isso. Vai checar o e-mail deles, vai colocar os preços que eles podem fazer. Se a cotação tiver modo leilão, ele vai mostrar que ganhou ou não. E se não tiver modo leilão, não vai aparecer se ganhou ou não. Deixa eu checar o outro e-mail aqui. Só mais um momentinho.
Estou terminando de checar o outro e-mail, que ele é um pouco mais lento, a caixa de entrada. Mas assim que chegar aqui eu já retomo para vocês. Um minutinho só. Sobre a sua dúvida, Nadir, enquanto a gente espera aqui o e-mail, você disse que se tem como fazer o pedido manual. Tem sim, você pode ir lá na sua gestão de compra e informar no botão F9 a inclusão dos itens manualmente, tá? Tanto por mínimo, arrependeu, ou você já vai. Se você for direto lá na parte do pedido, você pode clicar no botão incluir e incluir, tá? O e-mail chegou aqui para mim, tá bom? A gente vai checar ele, tá? Então a gente fez nos dois primeiros lá que era do Rafael, agora esse aqui é o da Santa Clara, tá certo? Que tem a senha é 5432, é só clicar e digitar esse 5432, tá? A princípio, ó, veio todos os itens, no caso em vermelhinho, porque não teve nada, né? Ainda cotado, então ele está perdendo tudo. Ah, eu não quero que fique aparecendo o modo leilão para ele. Vamos só colocar aqui, ó, R$ 4,90. Tá vendo que ficou verdinho para ele. Se eu colocar 5,10, R$ 5,50. Essa cotação aqui não é a mesma daquela que eu fiz. Só um instantinho que a cotação a gente pegou uma cotação diferente. A 15.049 foi a que eu cotei no caso para a distribuidora Profarma, né? Aí eu mandei novamente, ele veio como 15.053. Então essa cotação aqui não vai dar certo. Eu tenho que pegar 15.049 e vou encaminhar novamente para o meu e-mail, tá? Porque não chegou ainda. Então nós vamos encaminhar novamente. Já faz como se fosse no caso que vocês falaram. Ah, o cliente não recebeu ainda. Então o que a gente pode fazer? Vem aqui no cadastro da Santa Clara, né? Vou pesquisar ela aqui. O e-mail está como carlos@bigsistema. Vou trocar aqui para CC Júnior também, tá? Não tem importância que o e-mail fica maiúsculo, tá bom? Porque aqui no sistema não tem como ficar minúsculo. O sistema ele aceita normal. Então a Santa Clara reclamou que não recebeu o e-mail, tá? Então eu fui lá, verifiquei o e-mail, de repente estava escrito errado. Eu vou vir aqui em relatórios, resultado de cotação online, e vou vir na parte de gerenciamento. Então essa cotação aqui que eu estou fazendo, tá? Ó, é 15.049. Então eu vou reenviar e-mail. Eu clico aqui nesse botão reenviar e-mail e vou selecionar o fornecedor Santa Clara. Na hora que eu der OK, ele encaminha. Quanto a Nadir, que estava me perguntando a respeito de fazer o pedido manualmente,
Tem como fazer sim, é daquela maneira que eu falei. Você pode pegar, entrar na sugestão de compras, né? Na parte de pedidos, clicar no botão lá embaixo F9 incluir, e incluir manualmente os itens que você queira. Se for alguma coisa de faltas que o próprio vendedor lá anotou na tela de venda pelo usuário 905, você pode restaurar essas faltas, tá? Na sugestão de compra e acabar pedindo então essas faltas. Tá? Seria um manual aí no caso de sugestão de compra ou um treinamento já direcionado para sugestão de compra nessa parte que abrange todas essas visões. Nessa que nós estamos passando hoje, nós estamos passando mais a cotação, né? Para o pessoal que está me falando que existe um cadastro de fornecedor, mas que tem mais de um representante, cada um de uma linha, é meio complicado, tá? Você vai ter que ir lá no cadastro de fornecedor e ficar colocando o e-mail dele para cada departamento que você for mandar. Então vamos supor, no momento você vai mandar para cabelo e é uma pessoa. Então você vai ter que ir lá no fornecedor, colocar o e-mail lá, disparar essa cotação. Numa outra oportunidade que você for fazer para outro departamento, outro e-mail, você vai ter que voltar lá e definir outro fornecedor. Eu já tive uma pergunta dessa, eu não sei como que está a parte de desenvolvimento, se está tendo a opção de incluir mais fornecedor e quais os e-mails que você quer mandar. Mas por enquanto hoje só funciona assim, é somente aquele que está cadastrado, você no caso vai ter que ficar alterando. Então aqui eu cliquei em reenviar, né, os e-mails, eles foram reenviados, provavelmente já chegou lá na minha caixa de entrada, vou já checar. Lembra que eu falei, ó, se eu não quero mais modo leilão, eu ponho aqui, alterar modo leilão, sim ou não. Ali está sim, eu vou pôr não. Então essa cotação aqui, que no caso é a 15,53, vai ficar modo leilão não. Mas a 15,49, que é a que nós estamos vendo, eu vou deixar assim por enquanto, mas depois eu já vou colocar não, só para vocês verem que lá na cotação não vai mais aparecer se ele ganhou ou não. Então já chegou aqui o e-mail, é o 15,49. Nesse caso aqui eu vou fechar essa. Tá? Então aqui se eu colocar, por exemplo, 4,90, ficou menor de 4, acho que 37, né? Que eu tinha feito no outro. Então eu vou pôr 4,30, 4,40, só para vocês verem. Eu perdi ainda. Mas se eu colocar 4,35, olha lá, eu ganhei. Então o modo leilão ele é meio assim, acaba deixando o distribuidor chegar no desconto mínimo possível que ele poderia até que ele ganhou. Então se tiver escuro aqui, se ele pode chegar a 4, ele vai ter que vir aqui e digitar 4. Tá? E assim por diante. Então nesses aqui eu vou colocar os preços. Tá? Então ficou esse pouco aí para cada um. Eu vou desmarcar então o modo leilão no sistema Big, modo leilão, alterar, vai ficar não. Então lá na página não vai mostrar mais esse verdinho aqui. Vou apertar um F5 para atualizar a tela. Então ó, não está mais aparecendo se eu ganhei ou não. Então essa maneira eu creio que seria uma maneira mais justa. Então se o fornecedor realmente quiser ganhar, ele vai ter que colocar o mínimo possível nos itens. Tá? Lembrando que pode ser modelado aqui os valores, observação, pode exportar para o Excel, pode ler depois do Excel aqui. Tá? Então a parte do fornecedor é apenas essa, informar o preço que ele pode chegar nos itens que vocês estão solicitando. E aí então eu posso clicar aqui no Logout, clicar em sair, a parte de fornecedor está pronta. Tá certo? Então vou clicar aqui em fechar, está tudo prontinho, essa parte que no caso seria do fornecedor. Agora voltando para o treinamento, aqui na parte da apresentação, vem o resultado da cotação, que seria a parte da drogaria, checar essa cotação
que foi o que os fornecedores colocaram lá no site. Tá? Então, como é que eu faço? Lá naquele menuzinho relatório, cotação, eu vou vir aqui e vou checar, então, a cotação. Tá? Vou mostrar aqui na parte prática para ficar mais fácil para vocês. Então, eu vou vir aqui no menu relatório, resultado de cotação, certo? Clicando aqui, eu tenho a opção de visualizar em relatório a cotação que eu já busquei o resultado e também de enviar para a sugestão de compra. Mas isso aqui, no caso, é a segunda etapa. Então, a próxima etapa, para pegar lá do site o resultado, é aqui, tá? Então, eu quero, no caso, buscar o resultado dessa cotação aqui, 15,49. Então, eu clico ali e mando buscar. Ó. Cliquei em buscar resultado. Ele me traz e já analisa. Ó, cotação, operação efetuada com sucesso. Quem cotou foi os fornecedores Profarma e Santa Clara. Tá? Cada um está com os itens que eles colocaram o preço. Colocaram, no caso, em todos. Né? Eu dou OK. Então está pronto. O que eu faço já? Eu já clico aqui, ó, e ponho encerrar cotação. Que assim ninguém mais entra nessa cotação aí lá no site. Enquanto ela está aberta, ele pode entrar lá, visualizar, de repente alterar o preço. Tá? Então é interessante, depois que vocês buscaram o resultado, já clicar em encerrar. E aí, se precisar ver as encerradas também, é só marcar aqui nesse checkbox, ó, que ele mostra. Tá? Então a cotação seria essa que nós buscamos hoje. Tá? Então o que eu faço agora? Venho na aba relatório, então estava na aba gerenciamento. Os botões que nós vimos existem, buscar resultado para trazer o que os fornecedores cotaram, reenviar e-mail para de repente alguém que não recebeu, trocou o e-mail, você vai reenviar, encerrar a cotação, que é o que eu fiz, e também alterar ela de leilão para não leilão, ou ao contrário, de não para sim, tá certo? Então agora sim, no modo relatório, na aba relatório, eu tenho a opção de visualizar desde hoje até o dia 2, quais as cotações que está aparecendo aí para mim. Nesse caso aqui, quando é mais de uma loja, ele já aparece cada uma para a sua. Tá? Então eu estou aqui no escritório Big Loja 1, nessa aqui que vai aparecer para mim a Big 1. Se eu estiver na 2, na 3, ele vai aparecer cada loja já com o seu resultado. Tá bom? Então é nesse momento que o sistema separou já, conforme estava lá no pedido, as filiais com seus itens que estava pedido nela. Então eu cliquei, é essa aqui que eu quero ver. Tá? Então eu deixo nela e mando visualizar. Então aqui está todos os itens que foram solicitados na sugestão de compra para que fosse colocado os preços. Aqui embaixo, ó, mostra todos os fornecedores que foi digitado o preço lá na cotação. Santa Clara pôs ele de R$10 e aqui Profarma pôs de 8. Então quem ganhou foi a Profarma. Então a Profarma ganhou esses dois itens e a Santa Cruz ganhou todos esses outros. Tá? Se tivesse algum que não tinha sido cotado o preço, ele ia aparecer no final, quando a gente manda visualizar aqui também os produtos não cotados, fica um relatório para mostrar a relação dos itens que não foram cotados. De repente o fornecedor não trabalha com aquela linha, então ele não vai pôr o preço nela. Né? Então o que ele ganhar, o que ele pôs preço, aparece já separadinho, cada um com o seu. Tá bom? Só um minutinho que eu tenho uma pergunta aqui. Fernando, no caso não é para demorar, inclusive 1h30 para buscar resultado, não. É para ser meio que instantâneo. Vocês viram que, na verdade, meus são poucos itens, mas veio rápido. Tá? Não sei a quantidade de itens, depois se quiser me digitar aí qual que é a quantidade em média dos itens, mas não é para demorar principalmente esse tanto aí não. Vai depender também da sua internet, mas eu creio que também não vai chegar esse tempo todo não. Tá? Se caso você tiver, de repente, alguma necessidade, entra no atendimento depois com o suporte, pede para eles dar uma acompanhada mais a fundo, que aí, de repente, se tiver algum problema, eles vão conseguir te orientar melhor. Tá? Bom, então, lembra que eu falei que cada item que eu coloco observação, ele aparece aqui, ó. Tá? Então, esse item foi colocado observação, e aí vocês viram, a Santa Clara ganhou o preço, porém, ela falou para mim,
que na verdade quem ganhou foi a Santa Clara, né? Mas foi a Profarma que deu a observação. De repente, se ela tivesse ganho, mas tem que comprar com 6, você ia clicar 2 vezes no outro, clica assim 2 vezes, ele passa lá então para o outro fornecedor. Tá? Então a Profarma agora está com 3 itens. Por quê? Porque eu forcei esse item aqui e para ela. Eu cliquei aqui na grade 2 vezes. Quando que você pode fazer isso? Vamos supor que o item, aquele distribuidor só ganhou aqueles itens e não dá nem mínimo. Então você pode fazer isso também. Quando mais? Quando de repente você vê que a caixa é fechada e a quantidade que você precisa não é tão alta assim. Então você tira da onde está o fornecedor, passa para o próximo mais barato. Tá? Isso você consegue fazer. Então a partir do momento que você analisou bem rapidamente o resultado, você já pode clicar aqui em visualizar o relatório e aqui ele mostra já o relatório separadinho, direitinho, cada um com o seu. Então aqui, se vocês estiverem enxergando bem a minha tela, está falando que a Profarma ganhou esses 2 itens apenas, totalizando R$16 a compra. O próximo relatório fala que a Santa Clara ganhou mais esses 5 itens, totalizando R$79. Tá? O que eu posso fazer? Clico aqui em eventuais, exportar para, bloco de notas, e aqui eu consigo de repente salvar esse relatório, copiar, mandar para o e-mail, que aí pelo menos o fornecedor vai se virar lá para montar ele e te encaminhar. Tá? Então essa é uma maneira de você buscar o resultado e passar para o seu distribuidor. Você pode combinar também com ele de passar na sua drogaria e pegar esse relatório impresso. Tá? Mas já que está usando cotação online, nada impede de você encaminhar isso também por e-mail, de uma maneira assim. Mas aí vocês podem falar assim, mas eu tenho o fornecedor, e esse fornecedor que ganhou, ele tem pedido eletrônico. Não tem jeito de encaminhar? Tem sim. Então o que a gente pode fazer? Ao invés de deixar a bolinha no relatório, clicar em visualizar, eu deixo a bolinha no enviar para sugestão de compra e enviar. Então ele traz a mesma tela, tá? Com o resultado de cada um que ganhou. E aí clicando nesse botão enviar para sugestão de compra, ele volta a abrir a sugestão de compra para a gente. E aí, nessa aba pedidos, está os itens, tá? E se eu procurar aqui mais para frente, está aqui a coluninha com o fornecedor sugerido, ó. Então se eu ordenar aqui, tá? Profarma é só esses 2 que ganhou, o resto é Santa Clara. Então eu vou filtrar aqui com o botão, clicar nessa setinha para baixo, criar filtro, e quero somente que seja igual a 148. Então, na hora que eu der OK, ficou somente esses itens. Eu marco eles com F6 e mando gerar pedido e passo eletrônico. Daqui para frente vocês já conhecem. O sistema do distribuidor vem, vocês encaminham eletrônico, depois fica aqui as faltas. Vocês vêm aqui na ferramenta, avança para o próximo fornecedor que está com o melhor desconto. E aí vai vir, no caso, a Santa Clara. Aí vocês passam para Santa Clara também, se ela tiver pedido eletrônico. Tá certo? Então, assim que vocês vão estar usando a cotação online. Tá certo? Vocês buscam lá o resultado. A partir do resultado, tem a opção de pegar em relatório ou enviar aqui para sugestão de compra e daqui mandar eletrônico também. Ou até mesmo, se vocês exportar para o Excel, quiser também fazer alguma coisa a mais, tá? Vai do jeito que vocês têm o costume aí. O importante é vocês entenderem, então, como que era que vocês mandavam esses pedidos para o e-mail dos seus fornecedores e como vocês buscavam, no caso, o retorno. Tá bom? Deixa eu ver aqui, alguém está querendo fazer pergunta. Só um instantinho que eu estou lendo a pergunta de vocês, tá? Tem bastante pergunta aqui. Se o fornecedor colocar lá na observação que a quantidade é com 6, o sistema, no caso, trata a quantidade de caixa, tá? Mas a quantidade do pedir é aquela que vocês pediram inicialmente, tá? Então, a coluninha amarela que ele conseguiu alterar, ou ali na observação, você acaba vendo nessa observação que ele falou que a quantidade dele era maior.
Você está pedindo 5.793 produtos, Fernando? Eu acho que deve estar errado isso aí, porque em quantidade de itens, né, que você vai fazer compra de perfumaria, por exemplo, não deve chegar a 5.000, não. Talvez essa sugestão sua deve estar errada, porque em média, tanto de medicamento quanto de perfumaria, uma drogaria vende em torno de 4.000 itens, 5.000 itens, até 6.000 itens. Mas num pedido só fazer 6.000 itens, eu acho que provavelmente você não fez a cotação da maneira correta. De repente, depois se quiser dar uma ligadinha para mim e a gente conversar, eu posso verificar o porquê desses 6.000 itens de uma vez numa sugestão de compra. Tem cliente que está me perguntando, estou tentando montar um pedido e agora puxo pelo grupo e o grupo que estou procurando não está aparecendo. Você está fazendo pedido por mínimo? Se for por mínimo, talvez os itens que estão nesse grupo, os produtos não estão abaixo do mínimo. Tá? De repente, se for o repor que vendeu, talvez ele também não foi vendido nesse período. Então tem que analisar como que está sendo esse filtro aí na hora de fazer a sugestão de compra. Quando vocês forem enviar para cotação, desculpa, perguntaram como é que faz para enviar para o eletrônico. Vou repassar aqui para você. A partir do momento que você pegou o resultado, tem a bolinha lá que você pode clicar para enviar para a sugestão de compra ao invés de visualizar relatório. Tá? Então vou mostrar aqui. Então eu estou aqui, fui lá no relatório, busquei o resultado, a partir do momento que eu busquei, a bolinha vai estar aqui em relatório. Ao invés de eu pegar relatório e visualizar o relatório em tela, saber quem ganhou, tá? Eu posso clicar nessa opção aqui, enviar para sugestão de compra. Clico aqui em enviar, ele vai aparecer a tela como se fosse para mim imprimir o relatório. Mas ao invés de imprimir, o que eu tenho aqui? Botão enviar para sugestão de compra. Clicando ali, ele me traz a tela da sugestão de compra na frente. Eu venho nessa aba pedidos, está aqui a sugestão. Então, se vocês procurarem aqui na grade, ó, o ID fornecedor, comprar no fornecedor. Esse é o fornecedor que ganhou a cotação online. Tá? Então aqui é só clicar em criar filtro e filtrar aquela coluna que contém aquele número ou aquele nome, né? Se for no caso a coluna de nome. Tá? Então a partir daí já está os itens aqui, você marca ele com F6. Marcou, aperta F8 e envia eletrônico. Esse enviar eletrônico você tem que ter, por exemplo, a Profarma tem pedido eletrônico. Então tem que ter o programa deles instalado, configurado tudo direitinho e aí encaminha. Tá? Seria também um outro treinamento que fala mais a fundo sobre configurações de pedido eletrônico e até mesmo enviar o pedido eletrônico. Tá? Isso aqui, no caso, teria que estar configurado, preparado os diretórios, tudo direitinho, programa que vai abrir, e aí ele envia. Depois, quando volta aqui, fica só as faltas. E aí você vai passando para o próximo assim por diante. Sim, quando você alterar lá na sugestão, no resultado da cotação, antes de clicar no botão enviar para cotação, que você quer outro fornecedor, no lugar daquele que estava sugerido, ele vai aparecer com o fornecedor que você alterou. Tá? Só que tem que clicar lá antes de mandar enviar, para ele poder, então, aceitar isso que você informou. Após você ter solicitado uma quantidade, ele esgotado, se você precisar alterar a quantidade para ser comprada, você até consegue, desde que seja aqui na sugestão de compra, porque aí depois você pode mandar eletrônico, né? A partir do momento que você viu aqui nesse resultado. Tá? Mas lá no relatório do pedir, não. Tá?
no relatório, a menos que você exporte ele para bloco de notas e altere, mas aí você vai estar mascarando a sua quantidade. Não sei se de repente seu fornecedor se fez, por exemplo, aumentar a quantidade ainda é válido, mas diminuir a quantidade, aí de repente você pode causar um transtorno aí para o seu fornecedor. Vamos supor que você pediu 6, ele te fez o preço para vir em 6, aí você vai lá e quer pedir 1, 2, aí de repente não é coerente, tá? Mas se você de repente exportar para o bloco de notas, também consegue alterar essa quantidade. Então, Tatiana, quando você vê que o fornecedor colocou lá o preço dele caixa com 6 a R$ 1, e o outro é unitário 1,20, se você achar que é mais interessante comprar por 1,20, porque vai vir uma quantidade menor, você não quer ficar com 6 na prateleira, você pode clicar nesse que ficou maior o preço, antes de clicar para imprimir o relatório ou antes de enviar para a sugestão. Tá? Para quem não tem pedido eletrônico, o mais ideal é que você imprime o relatório, salva ele em PDF e encaminha no e-mail dele, ou bloco de notas, né? Mas preferível você clicar para exportar para o bloco de notas, lá mandar imprimir em PDF e encaminhar para ele, que pelo menos ele não vai conseguir alterar depois o pedido. Pessoal, então praticamente a gente terminou, tá? As telas aqui. Agora vem a respeito do Big Indicador, que geralmente a gente está passando ele nos treinamentos, né, nos finais, para que vocês fiquem cientes dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito boa, para onde vocês tomam uma tomada de decisão rápida. Se você está dentro de uma meta que você quer atingir, estiver abaixo, você tem então essa ferramenta que é muito importante estar usando direto de uma internet, onde você estiver, você consegue estar acompanhando ticket médio, unidades por cupom, meta mensal da loja, diária, enfim. O que você tiver de indicador para estar analisando, você pode estar acompanhando por essa ferramenta que o Big disponibiliza. E a outra, no caso, seria o treinamento que nós temos com vocês, tá? Treinamento e consultoria, tanto à distância, né? Seria via um webinar específico para um cliente, ou até mesmo presencial, que aí no caso a gente faz todo o acompanhamento na loja, verificando a vossa necessidade e mostrando, né, a melhor maneira que nós temos visto aí no mercado de você estar trabalhando, tá? Com a nossa ferramenta que é o Sistema Big. Então, praticamente o que eu tinha que passar para vocês seria isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, né, que vocês queiram abordar sobre esse treinamento, estamos aqui à disposição. Caso contrário, a gente vai dar por encerrado o treinamento. Então fica liberado aí para vocês, de repente, se quiserem fazer perguntas, nós estamos aqui para poder ajudar. Alguém já tinha me perguntaram novamente sobre o pedido manual. Se vocês estiverem aqui na sugestão de compra, tá? Então eu vou vir aqui, ó, pedido, opções, novo pedido em branco. Então faz de conta que vocês vieram direto para a parte de pedido. Aqui o pedido está em branco. Então na hora que eu clico aqui na parte de baixo F9, eu digito os itens que eu quero. E média, vírgula, coleston, vírgula, condicionador, e assim vai. Então conforme eu digitar uma letra, vírgula, outra letra, ele vai me trazer os itens mediante esses escritos, né? Então aqui eu vou montando. Se eu quiser pedir manualmente, eu vou pedindo aqui na quantidade que eu quero, os itens que eu quero. Tá? Pôs a quantidade, apertou F3, ele vai cair para a tela da sugestão. Tá? Aí é só vocês marcar todos e então gerar a cotação online. Tá?
Então, manualmente, é só vir aqui na parte do F9 e incluir os itens manualmente escrevendo o nome dele. Ou até mesmo escaneando, mas se é compras, provavelmente o produto está em falta, né? Ou você não está com ele na mão, então digita o nome dele. O pessoal que no caso nos acompanhou nesse treinamento, se vocês quiserem rever alguma tela, né? Todo esse treinamento, conforme nós passamos aqui, nós gravamos ele. E vocês podem depois procurar na central de relacionamento, como nos assuntos lá de webinar, e aí vocês verificam o webinar de hoje e pode assisti-lo novamente, tá? Então, todos os treinamentos que a gente tem feito, nós estamos procurando gravar e deixar disponível para vocês depois, com o tempo, de repente assistir ele novamente e relembrar em telas, conforme eu estou explicando aqui, tudo aquilo que foi passado. Então, após o treinamento, eu vou encaminhar para o departamento e eles vão subir isso daqui para a nossa central de relacionamento. E aí vocês podem assistir lá novamente. Mais alguma pergunta? José Hilton, você tem alguma pergunta? Eu liberei seu áudio. É, Carlos, é a respeito a cotação vai estar em meus relatórios, não é isso? Não, vai estar em relatório apenas. Em Vou mostrar relatório, aqui no né? menu. Você vai vir aqui, ó, relatório, resultado de cotação. Certo. Tá? Resultado de cotação, né? Tá Aí certo. clicou aqui, vem na parte de gerenciamento e busca o resultado da cotação que você está esperando. Se ela não estiver aqui, é porque ela já está encerrada. Aí você aperta aqui no menuzinho. Certo. Aí se eu quiser alterar é leilão e alterar leilão, sim ou não, não é isso? Isso, aí para alterar é só se fala se é modo leilão, aquele detalhe que aparece em verdinho ou vermelhinho, se a pessoa está ganhando ou não. Então, se não quer modo leilão, vem aqui e põe alterar. Ele vai ficar não, aí ele não vai saber se ele ganhou ou não, ele vai saber só no final, tá? Tá ok, cara. Se precisar reenviar por e-mail é aqui e encerrar a cotação para ninguém mais entrar, porque já finalizou, né? Então, clique em encerrar, tá? Tá certo, Carlos. Obrigado, viu? Imagina, qualquer coisa, estamos às ordens. Cote Fácil, Tatiana, é uma ferramenta nova agora que o pessoal está enviando, que você faz essa parceria, que o sistema encaminha para eles, né, um TXT, e aí ele cota onde está também os preços com mais desconto e você tem esse retorno, tá? Mas isso que eu passei no caso seria uma cotação online particular, uma coisa que você fez com os fornecedores que você queria. O Cote Fácil já você encaminha um arquivo texto e lá essa Cote Fácil, no caso, dispara para vocês todos os fornecedores que ele tem, onde está com o melhor desconto, você compre. Se você puxar no central de relacionamento, tem lá também uma explicação melhor sobre o Cote Fácil. Ele também, inclusive, tem a opção de buscar os preços dos produtos, né? Com desconto, que lugar que está com mais desconto, mas em medicamento. Tá? É uma ferramenta interessante. Andréia, você tem alguma pergunta? Sim, o fornecedor ele consegue alterar o preço mesmo depois da data de vencimento da cotação sem eu encerrá-la? Tipo assim, venceu meia-noite do dia 24. Aí hoje, que era dia 25, se eu não tivesse encerrado ela, ele conseguiria colocar preço ou não? Eu creio que sim, porque quando está encerrada ele já não consegue nem entrar mais. Então é por isso que é importante você encerrar, para poder o cliente, o fornecedor não voltar lá e alterar de repente o preço dele. Que aí depois acaba atrapalhando toda a sua cotação, né? Deixa eu verificar uma aqui. Ó, essa aqui, por exemplo, do dia 15/9. Vou reencaminhar ela no meu e-mail e ver se eu consigo alterar os preços que estão lá já. Mas antes, deixa eu ver aqui o resultado, se tem. Não tem nenhum ainda. Mas deixa eu reencaminhar ele.
que assim a gente já tem essa resposta mais certa. Mas é isso que eu estou falando, sim, com certeza, só para tirar a dúvida. Essa aqui está muito antiga, não vai dar certo fazer com ela não. Mas é isso daí que eu estou te falando. Se ele deixar sem finalizar, ele vai conseguir entrar e alterar. Tá? É importante que depois que você buscou o resultado, já encerra para ninguém conseguir alterar o que eles informaram lá. Tá bom? Ah, sim. Certinho, obrigada. Imagina. Renato, eu estou liberando o seu som. Você tem alguma pergunta? O Éder está falando que o cliente não consegue visualizar mais, né? Que ele já fez esse teste, se está vencido. Mas lembra lá na parte da sugestão, se você colocar lá para visualizar as cotações, ele vai conseguir ver as que já existe para ele. Se ele tentar entrar por ali, de repente ele vai conseguir alterar sim. Por isso que existe o detalhe de encerrar a cotação. Então é importante que sempre quando buscou o resultado já encerra. As perguntas praticamente estão terminadas. Se alguém quiser mais alguma pergunta, estou aqui, vocês me perguntem. Senão eu vou dar por encerrado o treinamento. Sobre buscar o resultado da cotação, não necessariamente precisa ser no computador que foi feita a cotação, não. Você pode buscar em outra máquina. Porém, tem que ser no mesmo servidor. Vamos supor, eu estou no terminal do servidor da loja. Então, no terminal, qualquer terminal do servidor da loja, no próprio servidor da loja, eu busco o resultado. Tá? Ou se eu estou lá no escritório, no servidor do escritório, né, o servidor central, ou qualquer terminal do servidor central, busque então o resultado. Então, independe de ser numa máquina específica que foi feita a cotação. Mais alguma pergunta? Bem, pessoal, então eu vou dar por encerrado o treinamento. Peço desculpas aí naquele contratempo que nós tivemos, né? Tive que ajeitar aqui a minha filial que estava sem cadastro lá no site e acabou tendo esse intervalo aí que eu precisei fazer. Mas a gente agradece a presença de todos e esperamos vê-los nos próximos treinamentos. Uma boa tarde a todos e uma boa semana.